O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, inseriu uma investigação em 33 multinacionais, né, de setores diversos por formação de cartel. A prática criminosa consiste no acordo de cooperação entre empresas para controlar o mercado e limitar os concorrentes, doutor Luiz Pereira. Minha gente, é o cúmulo do absurdo, certo? Na época de Dilma, todo mundo lembra daquela greve dos caminhões, que não foi greve dos caminhões, foi greve dos donos das transportadoras, nitidamente um lockout. Patrão não pode fazer greve, certo? E agora, como as multinacionais do mundo estão muito aperreadas entre si, pela questão que a China passou um século na frente de todo mundo, você vai em qualquer indústria chinesa hoje, eles estão um século à frente de todo mundo. Então, as multinacionais que estão no Brasil, para poder concorrer e conseguir aumentar sua margem de lucro, então estão conseguindo agora via exploração dos brasileiros. Tá certo? Então, elas se uniram num cartel, que não pode, é como se fosse um lockout, certo? Para fazer um banco de empregos. Quer dizer, o que é que eles estão fazendo agora? O que a mídia já sugeriu, que se tiver emprego demais é ruim. Então eles fizeram esse banco de dados, tá certo? Para literalmente explorar os trabalhadores, tirando todos os dinheiros que pode, tirando direito de ticket, tirando direito de plano de saúde, a questão da contratação, então é um absurdo. Se você é demitido de uma dessas empresas, você não consegue ser readmitido em outro. Quer dizer, continua o emprego em alta, mas eles não abrem as vagas reais que têm para ser abertas. Então estão atingindo o trabalhador de todos os jeitos, certo? Isso, com certeza, vai levar a uma coisa que tinha diminuído no Brasil, que era a questão do caroche. O que é o caroche? É a morte lenta no trabalho, tá certo? Então, como você vai trabalhar muito mais, sob condições cada vez menos humanas, eles só não deixam chegar no análogo da escravidão, o Ministério do Trabalho não pega eles, mas seguram isso aí bem perto dele. É só vocês verem as estatísticas da saúde do trabalhador, da doença do trabalho, do benefício previdenciário. O que é que tem acontecido no Brasil? O que é que os patrões estão fazendo? Eles estão diminuindo muito o número de acidentes de trabalho, quer dizer, estão subnotificando, tá certo? Agora, em contrapartida, a morte por acidente de trabalho só aumenta. Por quê? Quando a pessoa morre, eles têm de comunicar. Então, esse crime absurdo desse cartel está levando a isso, tá certo? De acordo com o CAD, as empresas em questão são suspeitas de formarem um cartel no país para limitar a livre concorrência. Então, o órgão descobriu que, a partir de um acordo de leniência, né, o cartel compartilhava informações sobre salários e benefícios. Eles cartelizavam até o salário. Você não, por exemplo, você, como está tendo emprego bom e emprego suficiente, todo mundo estava saindo de uma empresa para ganhar um pouquinho mais na outra. Então eles tabelaram esses salários, então não adianta mais você querer mudar a sua situação melhorando de uma empresa para outra, porque o salário ou vai ficar no mesmo, ou então vai diminuir. A gente tem que entender que a direita, a extrema-direita, os empresários, eles são extremamente corruptos. Para vocês terem ideia, tudo que houve na Lava Jato, aquele topa tudo por dinheiro que houve, se fosse numa empresa privada, seria como nessa questão das Americanas. Quer dizer, eles fizeram o roubo, a lavagem, fizeram tudo que fizeram, escabrosa e descaradamente, e não aconteceu nada com eles. Quer dizer, se a Lava Jato fosse privada, todos os integrantes teriam ganho prêmios e teriam ganho, inclusive, as próprias bonificações, tá certo? Então, para encerrar, nós que somos de esquerda, nós temos que ser contra a corrupção. A gente não pode deixar a população sem opção. Toda direita, toda extrema-direita é corrupta, é extremamente corrupta. Nós não temos o direito de ser, senão a população fica sem saída. Ou vota no corrupto de direita ou no corrupto de esquerda, se unem na corrupção. Doutor, se bem que a solução, quem tem, né, para resolver todos esses problemas é o cidadão. É justamente o que nós presenciamos nesse país. Tá? Nós estamos agora no segundo turno das eleições,
Tá? E o cidadão brasileiro ele tem um direito, ele tem um livre-arbítrio de escolher os seus representantes nas câmaras, nas assembleias, no Congresso Nacional. E, infelizmente, né, a população aqui no Brasil, vocês me perdoem, mas o pessoal está pouco se importando com o que o candidato defende, qual é o perfil dele, o que é que ele pretende, qual o projeto que ele tem para o município, para o Estado, né, e para a União. Então fica aquela troca do oba-oba, e nesse oba-oba favorece toda essa desorganização, toda essa desonestidade, onde tira saúde e educação, né, dos nossos filhos, das nossas famílias. Vê bem, Justino, essa questão preocupa, mas preocupa muito, porque é só você olhar que eles querem o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É o estado mínimo para a população, para os pobres, para os miseráveis, e o estado máximo para eles, tá certo? Então, todo o estado eles querem para o bem deles. É estado máximo para eles, estado mínimo para a gente. Isso é do cerne do neoliberalismo. Aí leva o quê? Não adianta mudar o presidente e deixar esse Congresso que está aí. A votação prioritária é a votação para o Congresso. É só ver o que aconteceu agora com a família Bolsonaro, que eles são neoliberais. Mas os 5 filhos agora vão viver nos costados do serviço público para o resto da vida. Só juntando o salário de mais esse vereador, que é o Renan, que entrou agora, do salário fixo, a família Bolsonaro vai receber 271 mil reais por mês, fora as pensões de Bolsonaro, que são 3, tá certo? De militar, de ex-presidente e de ex-deputado. Então eles ganham 271 de salário, fora verba de gabinete, mais de 1 milhão. Então o Estado tem que ser mínimo para a população e máximo para eles. A gente tem que inverter isso e a gente só consegue via Congresso. Bom, então, independente se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, exerça a sua cidadania. Escolha bem o teu representante. Não por tua amizade, mas pelo que ele defende. Qual o projeto que ele tem, né, para o teu município, teu estado e o teu país.